Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal LZF Português no YouTube. Eu sou o professor Luiz Felipe. E se tu tem alguma dúvida específica sobre português ou redação, me manda no inbox do LZF Português no Instagram ou lzfportugues@gmail.com, porque estamos resolvendo as tuas dúvidas aqui no nosso plantão de dúvidas. Olha só o que chegou essa semana, sempre preservando quem pergunta, a não ser que você diga para mim assim, por favor, professor, responde minha dúvida e diz que fui eu que perguntei. Aí sim eu coloco. Que foi sobre o uso de hífen. Mas de forma muito específica, porque fala-se em nova ortografia ainda. Sendo que não é bem mais nova, né? A ortografia é vigente. Algumas pessoas têm muitas dúvidas ainda sobre o que mudou, o que antes tinha hífen, daí agora não tem mais, o que antes não tinha, agora tem e tal. Vamos tentar resolver isso da maneira mais fácil possível. Nós temos palavras que são derivadas e palavras que são compostas. Estou fazendo essa divisão aqui dentro de processos de formação de palavras para facilitar bem, em que as derivadas possuem apenas um radical e as compostas possuem dois ou mais radicais. Vamos pensar de uma maneira prática para vocês agora, tá? Nas derivadas, nós vamos ter um radical e aí acrescenta um prefixo ou um sufixo a esse radical. Nas compostas, tu tem dois radicais, duas palavras que se juntam e formam uma nova. Por exemplo, uma palavra como cachorro quente. Gosto muito de cachorro quente. Cachorro quente. Ou uma palavra como guarda-chuva. Guarda-chuva. Percebam. Nós temos a palavra cachorro, nós temos a palavra quente, daí tu junta as duas e forma uma nova palavra. Aí tem o hífenzinho. Nós temos a palavra guarda, nós temos a palavra chuva, daí tu junta as duas e forma uma nova palavra. Tem o hífenzinho. Então, isso são palavras compostas, tá? Dentro das palavras compostas, não muda nada. A única que mudou, na verdade, foi manda-chuva e paraquedas. E a gente pode, em aulas mais aprofundadas, falar do motivo disso. Mas, se tu tem uma palavra composta que tinha hífen, ela continua tendo. Se ela não tinha hífen, ela continua não tendo. As mudanças não impactaram as palavras compostas no geral. Então, cachorro-quente e guarda-chuva continuam tendo hífen. Onde é que tem as mudanças daí sim, né? Nas palavras derivadas. E aí eu vou te ajudar numa coisa específica. Porque a derivada daí vai ser quando a gente tem prefixo mais o radical e daí essa separação por hífen ou não. Vou te ajudar de uma maneira simples. Ah, é só isso, professor? É claro que não é só isso, mas como é um plantão de dúvidas, é para te ajudar. É exatamente isso. Então, para facilitar a vida, nós vamos fazer o seguinte. Se as letras forem iguais, nós vamos separar. Se as letras forem diferentes, aí nós vamos juntar. E quando eu digo separar, é separar daí pelo hífen. Como que isso vai se aplicar então? O que eu quero dizer com letras iguais e letras diferentes? Se tu tem um prefixo que termina com uma letra e o radical começa com a mesma letra, as letras são iguais. E se as letras são iguais, tu vai separar. Se o teu prefixo termina com uma letra e o teu radical começa com uma letra diferente, tu não mais separa, tu junta. Basicamente isso. Ah, vai ser sempre assim? Não, a gente tem exceções, tipo ex, prefixo ex, como por exemplo, prefixo vice. Mas se tu tiver um prefixo como micro e tu tiver um radical como ondas, antigamente era tudo junto. Agora separa. Por que separa? Porque micro termina com uma letra e ondas começa com a mesma letra. Se as letras são iguais, a gente vai colocar um hífenzinho para separar. Se as letras forem diferentes, por exemplo, eu tenho o prefixo alto e eu tenho
o radical escola. Olha só, o prefixo termina com uma letra. E o radical começa com uma letra diferente. Então, nós vamos juntar as duas e tirar o hífen. Certo? A autoescola antigamente tinha hífen, agora não tem mais. Micro-ondas antigamente não tinha hífen, agora tem. Certo? Isso é tipo um resumão para te ajudar, para te dar uma luz, para saber para onde correr e tal. Mas isso obviamente não exclui a gente estudar de forma mais aprofundada, então, ortografias gerais e usos de hífen, certo? Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, se inscreve no canal, envia para todo mundo. É aquela coisa de sempre. E se tem mais dúvidas, me envia no lzfportugues@gmail.com e no lzfportugues no Instagram, certo? Então tá. Até a próxima!